CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. São 9 horas e 29 minutos agora em Campo Grande. E hoje, dia 1º de janeiro de 2019, a gente convidou o Hudson Garcia, nosso colunista de Economia e Finanças da CBN, para vir aqui hoje nos estúdios bater um papo com a gente sobre esse novo Brasil que se mostra a partir de hoje, Hudson. Em meu lugar, eu quero desejar a você e a família um feliz 2019, agradecer sua presença aqui na CBN, exatamente às 9 horas e 29 minutos, para mostrar que é ao vivo, que não é gravado. Bom dia, Hudson. Bom dia, Otávio. Bom dia a toda a equipe da CBN. Bom dia a você, ouvinte. Um feliz 2019. A gente convidou você, Hudson, porque o Brasil todo está se perguntando o que é que vai acontecer com o nosso país a partir de hoje, com a posse de um novo presidente da República, um presidente que vem com propostas bastante fortes e diferentes em relação a tudo que a gente acompanhou nos últimos anos. Ele vem com propostas que muita gente discorda, muita gente está apoiando e muita gente prevê um Brasil moderno, aberto para a economia mundial. Isso tudo pode ser bom? Olha, Otávio, eu entendo que esse novo presidente, ele vem do clamor das ruas. Ele mesmo se construiu dessa forma, né? Até 2 anos atrás não se cogitava a ideia de ter um Bolsonaro como presidente. Verdade. E realmente, os últimos 6 anos, nós passamos por muitas mazelas do poder público. Sofremos bastante. Muito. Tanto é verdade isso que não se tem como citar uma grande obra de infraestrutura nesses últimos 6 anos. Tem, inacabadas, né? Você tem os trens da Copa do Mundo, você tem os estádios, os grandes desvios, enfim, tem muita coisa. Exatamente. E essas obras inacabadas acabaram criando realmente uma animosidade entre todos. Então, as propostas que foram criadas para esse novo presidente, na verdade, ela vem de um clamor das ruas, né? De realmente se tornar um Estado mais enxuto, mais eficiente, que realmente traga benefício e bem-estar social a todos. O que eu fiquei sabendo é que amanhã, provavelmente no Diário Oficial da União, será divulgado com mais de 5.000 páginas. Amanhã, ou seja, muitas exonerações, e é o que prometeu mesmo Jair Bolsonaro, fazer o que ele chamou de limpeza, né, da máquina estatal pública. A gente vai amanhã acompanhar, muito provavelmente hoje, depois de assinar a posse, ele já assine também os decretos que serão publicados no Diário Oficial de amanhã. Ou seja, é um novo Brasil que começa a ser desenhado. Né? Eu entendo que assim, uma questão que realmente precisa ser avaliada, desse inchaço da máquina que foi construída no decorrer dos anos, de todos os anos da democracia. O Estado cada vez mais ficou maior e isso passou a consumir muitos recursos, né? E essa reflexão ela não deve ser feita só a nível federal, ela também deve ser feita a nível estadual e a nível municipal. Hoje também toma posse o governador Reinaldo Azambuja, nós vamos estar lá acompanhando. Pode concluir. Em dezembro, ele também foi criticado nessa questão da folha de pagamento, que é bastante volumosa. Hudson Garcia. Vamos ao Repórter CBN. Na sequência, a gente volta a conversar com o nosso colunista, Hudson Garcia. Hoje, 1º de janeiro, a gente convidou o economista Hudson Garcia, ele que é colunista também aqui da Rádio CBN, para a gente poder aqui falar um pouquinho sobre esse novo momento econômico, Hudson. A gente falava agora há pouco sobre a posse do Bolsonaro, as propostas que ele fez ao país, e também aqui no Mato Grosso do Sul, aos novos desafios que vai assumir Reinaldo Azambuja. Hoje ainda, ele reassume o cargo hoje, a partir das 15 horas vai ser empossado pela Assembleia Legislativa, depois ele dá posse aos secretários lá no Centro de Convenções e a CBN vai acompanhar. Novos desafios, novas possibilidades. O ano de 2018 foi um ano que o Mato Grosso do Sul ele já foi um ponto fora da curva, né? Nós tivemos uma taxa de desemprego relativamente baixa em relação ao Brasil, né? Nós tivemos 7,2% na última avaliação, enquanto o Brasil teve 11,9%. E sempre tivemos abaixo disso, né? Nós tivemos aí empregos gerados até novembro, aí, em torno de 7 mil empregos gerados. É óbvio que dezembro geralmente tem uma tendência de demitir mais do que admitir, mas a expectativa é gerar pelo menos em 2018 5 mil empregos diretos. Então, assim, a gestão, pelo menos esse último ano de gestão, ela acabou sendo uma gestão muito boa. Mas é óbvio que ainda se costurou, se articulou muita coisa em termos de infraestrutura, mas pouco se concluiu. Então, a esperança que realmente, para esse 2019 em diante, as próximas gestões,
a gente começa a trabalhar realmente algo de infraestrutura dentro do Estado. Já foi anunciado rota bioceânica, rota transamericana, existe a possibilidade de terminar o aquário. E isso tudo é um efeito multiplicador quando você gera esses investimentos de grande volume na economia local. Então, eu acho que em termos de expectativa para o novo governo, a gente realmente tem coisas muito boas para acontecer. Agora precisa realmente haver uma união entre o governo e a Assembleia para que isso se conclua de uma forma bastante rápida. E a Assembleia é uma Assembleia bastante diversificada, né? Nós temos ali os deputados novos que vão assumir, o governador vai ter que conversar com todos eles. É um novo momento, né? Um novo governo, começa do zero praticamente. Eu entendo que, assim, na história, pouco se houve divergência entre a Assembleia e governo. Geralmente, quando é voltado para o bem da população, a Assembleia acaba entendendo e acaba aprovando. Mas é claro que nós temos que estar preocupados muito também com o caixa do governo, né? O quanto isso vai ter de desembolso, o quanto o governo vai apostar nesses novos investimentos, ou o quanto ele vai buscar recursos para que isso aconteça. Porque nós sabemos que nós vamos passar por uns 2 anos, aí, os próximos 2 anos, de arrumar casa, principalmente em nível federal. E esse arrumar a casa, geralmente os cofres secam, né? Geralmente a mão fica mais curta. Então, a prioridade no que realmente vai gerar um efeito multiplicador na economia é que a equipe econômica, que a equipe dos secretários do governo é que vai ter que se debruçar dentro de um planejamento estratégico de realmente fazer com muito pouco, mas gerar um efeito multiplicador muito grande. Paulo Guedes prometeu, ou pelo menos vai trabalhar para zerar o déficit este ano. Você vê isso como minimamente possível? Se isso não for possível, já que essa proposta dele é bastante forte, o que ele vai fazer para conseguir chegar lá pode ser benéfico, por exemplo, para o ano que vem? Olha, eu entendo que isso vai ter que ser trabalhado de qualquer forma. Nós não podemos continuar... Ele promete ser agressivo, inclusive. Essa agressividade é que a gente precisa só entender o quanto vai ser, o quanto ela é a dimensão dela. Porque, veja bem, quando a gente fala em economia, nós estamos falando assim, em medidas que podem trazer efeitos multiplicadores positivos ou negativos, que podem criar um efeito multiplicador de uma política austera ou uma recessão. Então, assim, quando a gente vai arrumar a casa, geralmente você passa por um período de recessão. Então, nós não estamos falando em crescimento econômico expressivo para os próximos 2 anos. Inclusive, a projeção em torno de 2,5% de crescimento do PIB. O que já é melhor que 2018. 2018, provavelmente, a gente fecha em 1,5% de crescimento do PIB. Mas, assim, eu vejo com preocupação essa agressividade, porque a gente já vem se arrastando de períodos recessivos dos últimos 3 anos e entrar com uma política que vai provocar mais recessão econômica, eu entendo que isso não é benéfico. Então, assim, eu concordo que realmente essa questão do déficit, assim como a questão da Previdência, assim como uma questão da reforma tributária, ela precisa ser discutida, ela precisa ser avaliada e precisa começar. Mas não pode pesar a mão logo no primeiro ano para que realmente não estique demais o elástico e ele arrebente. E o setor produtivo, os empresários dependem, assim, estão hoje olhando para Brasília, olhando primeiro para o primeiro discurso que fará Bolsonaro no Congresso Nacional, depois ele fará um outro discurso menos impactante, mas o primeiro discurso é que o Brasil hoje, a classe empresarial, o meio econômico, os bancos, todo mundo está de olho. Sim. Eu entendo que hoje ainda precisa de um alinhamento do discurso do presidente com os seus secretariados, com os seus ministros. Alguns falam realmente de uma política austera voltada para o setor produtivo, de redução de carga tributária, de refis, de uma série de medidas que vão tornar o setor produtivo mais competitivo, enquanto, por outro lado, você tem um setor público que você precisa arrumar a casa e, para isso, você precisa de recurso. E recurso só vem à base de imposto, à base de tributação. Então, assim, esse alinhamento, por que está todo mundo hoje de olho nisso? Porque realmente muito se falou durante esses 60 dias após a eleição do presidente. E, realmente, efetivamente, o que se cumpriu foi muito pouco. Né? A própria equipe de transição muito pouco fez para realmente provar para que veio o nosso presidente. Então, por isso, essa expectativa realmente de estar
avaliando hoje o discurso dele para ver para que rumos a economia vai tomar. E eu espero que realmente o rumo dela seja para o setor produtivo, que tenha menos Estado e mais setor produtivo, para que realmente a gente possa gerar mais empregos. Hudson Garcia, a gente, assim, em primeiro lugar, eu quero te agradecer e deixar o microfone da CBN aberto, Hudson, para que você, naturalmente, tenha uma concepção formada desse novo governo, das novas políticas que você vem estudando, acompanhando dioturnamente. Eu tenho certeza que você tem também se debruçado em artigos, em reportagens, até porque você trabalha com perspectivas. Muitas vezes você trabalha com possibilidades, com algo que não é tão concreto. Ninguém sabe o que é que vai sair da cabeça do Paulo Guedes e dizer, presidente, é assim que tem que ser, assina aqui. Né? E isso tudo faz com que você trabalhe com uma certa angústia. Mas o que é que o Hudson Garcia, neste 1º de janeiro, prevê para o nosso país? Olha, o Hudson, que é um economista, que compreende, que entende esse meio mais do que nunca, tem muita gente se perguntando hoje, será que é um ano de investir, é um ano de esperar? Será que é um ano de acreditar? Será que não é? Eu acredito o seguinte, eu volto aqui na CBN Finanças, a gente já falou sobre isso, e aí eu quero reforçar que este ano é um ano de planejamento, certo? É ilusão imaginar que nós vamos ter anos como tivemos em 2011, 2012, 2013. Aqueles anos não vão acontecer, de crescimento rompante, de crédito facilitado. Então, assim, tanto os empresários como as pessoas vão ter que começar realmente a planejar as suas ações. É momento de investir? Sempre é momento de investir no Brasil. Nós precisamos de tudo, prestação de serviço, comércio, indústria. Só que dessa vez nós vamos ter que nos acostumar com um volume menor ou com um planejamento anterior para que se possa vender de uma forma mais assertiva. E o Brasil, ele vai passar por um período de arrumar a casa, e essa é a nossa esperança, que foi eleito para isso, tem equipe técnica capacitada para isso. Ele vai passar por esse período de arrumar a casa, e nesses períodos, nesses 2 primeiros anos, é o momento em que o empresário precisa olhar para o seu negócio, mas olhar de uma forma mais estratégica, avaliar o seu mercado de uma forma mais estratégica. Vamos dizer, gastar um pouco mais de tempo amolando o machado para poder cortar essa árvore. Não há mais tempo para se correr risco no mercado. Não existe mais esse tempo. Hoje o mercado ele te pune de uma forma muito severa. E aí, nesse sentido, eu vejo que nós temos aí um crescimento que vai se acontecer nesse ano, o dobro de 2018, e isso aquece o consumo das famílias. Logo, as pessoas vão consumir mais. Só que você tem que avaliar qual é a demanda que essas pessoas vão consumir. E aí, em cima disso, projetar suas compras, reformular os seus processos, gastar mais com tecnologia e principalmente, avaliar com muito cuidado a sua base tributária para evitar gastos excessivos. Muito bem. Muito obrigado, Hudson, pela sua presença aqui na CBN, atender o nosso convite, vir aqui falar conosco num dia em que você poderia estar em casa descansando, mas é um compromisso importante que você tem com o público que acompanha a sua coluna aqui na CBN. Por isso, nós somos extremamente gratos a você, desejando que você e sua família tenham um 2019 de êxito, de paz. Só agradeço a você, Otávio, agradeço toda a equipe da CBN e volto a dizer, é um feliz 2019, com muita paz, com muita saúde e principalmente com muita prosperidade. É isso que a gente deseja para todos vocês. 9h46. Eu acabo de conversar com o economista Hudson Garcia, que também é colunista da CBN, da área de finanças, de economia e de finanças. E hoje nós também estamos conversando com o professor CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.